Vamos contar histórias, relatos e contos de terror. Se você tem alguma história, nos envie por e-mail. A sua história pode ser a próxima a ser contada aqui no canal. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Era uma noite sombria e chuvosa, daquelas que fazem com que todos queiram chegar em casa o mais rápido possível. Eu estava voltando do trabalho, acompanhado dos meus 2 filhos, após uma longa jornada na empresa. Resolvi pegar carona com um colega de trabalho, o Carlos, já que ele morava na mesma direção que eu. Conhecíamos um ao outro há anos e tudo parecia normal. A chuva caía torrencialmente enquanto avançávamos pela estrada deserta, com as luzes dos faróis cortando a escuridão. Estávamos imersos em conversa quando, a 2 quilômetros à frente, avistamos uma figura solitária sob o aguaceiro. Era uma mulher de aparência desesperada, com roupas rasgadas e ensopadas. Seus olhos refletiam o medo, e ela acenou desesperadamente para nós quando nos aproximamos. Carlos decidiu parar para ajudar a mulher. Ela correu para o carro, tremendo de frio e com lágrimas misturando-se à chuva que escorria por seu rosto. Contou-nos que havia sido assaltada e abandonada na estrada, e estava a quilômetros de qualquer ajuda. Sentimos pena dela e concordamos em levá-la até a cidade mais próxima. No início, tudo parecia correr bem. A mulher estava grata por nossa ajuda e, aos poucos, começou a relaxar. Conversamos sobre sua situação, enquanto a chuva batia contra o vidro do carro. No entanto, algo começou a nos perturbar. Percebemos um carro preto que seguia de perto o nosso, mantendo uma distância suspeita. Carlos diminuiu a velocidade, suspeitando das intenções do veículo atrás de nós. Mas, à medida que o carro se aproximava, a tensão crescia. Ele acelerava de repente, colava na traseira do nosso carro, cortava à nossa frente e então freava bruscamente. Isso se repetia várias vezes, como se o motorista estivesse brincando conosco. O medo se apoderou de todos nós dentro do carro. A mulher começou a entrar em pânico, implorando para que acelerássemos e nos afastássemos daquele carro sinistro. Meus filhos estavam assustados e abraçados um ao outro no banco de trás. Eu senti um frio na espinha e uma sensação de impotência diante da situação aterrorizante. Carlos tomou uma decisão rápida e virou bruscamente em uma estrada secundária, na esperança de perder o perseguidor. O carro preto seguiu-nos, mas em alta velocidade, perdendo o controle e derrapando na pista molhada. Ouvimos um estrondo e vimos o veículo capotar violentamente. Carlos parou o carro à beira da estrada, e todos nós saímos ofegantes e atordoados. O carro preto estava destroçado, e um homem ensanguentado tentava sair do veículo. A mulher que tínhamos ajudado olhou para ele e gritou em terror, reconhecendo-o como seu agressor. A polícia chegou logo em seguida e o homem foi detido. Descobrimos que ele tinha um extenso histórico criminal e estava armado. Tínhamos escapado por um triz de uma situação terrivelmente perigosa. Aquela noite assustadora nunca saiu da minha mente. A aparentemente simples decisão de ajudar uma mulher necessitada acabou nos levando a um pesadelo na estrada. Eu estava saindo da faculdade com meu namorado, como de costume. Seu ônibus passou primeiro, então nos despedimos com um beijo e ele partiu. Eu fiquei ali, na parada de ônibus, esperando o meu ônibus que estava atrasado como sempre. A noite já caía e uma sensação de inquietação começou a me envolver. Fiquei impaciente e frustrada, pensando em como poderia chegar em casa mais rápido. Foi então que uma colega da faculdade, Laura, se aproximou de mim. Ela dirigia um carro e ofereceu uma carona. No começo, fiquei hesitante, mas a perspectiva de chegar em casa mais cedo foi irresistível. Aceitei a oferta de Laura e entrei no carro. Ela parecia normal, mas havia algo estranho em sua expressão, algo que eu não conseguia identificar. O percurso estava tranquilo até que o carro deu defeito em uma estrada deserta, longe de qualquer sinal de vida. Ficamos paradas ali, no meio do nada, com a noite escura e silenciosa ao nosso redor. Laura tentou ligar o carro várias vezes, mas ele simplesmente não pegava. Minha inquietação aumentava, e eu comecei a me arrepender da decisão de aceitar a carona. Foi quando um caminhão surgiu na estrada e parou ao nosso lado. O motorista, um homem alto e robusto, desceu da cabine e se ofereceu para nos ajudar. Agradeci a gentileza, mas algo nele me deixou desconfortável. Seus olhos pareciam inexpressivos, e seu sorriso era forçado.
Ele começou a mexer no motor do carro e Laura e eu observávamos, tensas. De repente, o caminhoneiro parou o que estava fazendo, virou-se para nós e começou a fazer perguntas estranhas e intrusivas. Ele queria saber para onde estávamos indo, o que fazíamos na faculdade e detalhes pessoais demais. A essa altura, estávamos completamente apavoradas. Tentamos disfarçar nosso medo, mas o caminhoneiro percebeu. Ele se aproximou de Laura e começou a sussurrar algo no ouvido dela. Ela ficou pálida e começou a tremer. Eu não conseguia ouvir o que ele estava dizendo, mas era evidente que algo estava muito errado. Foi então que tive uma ideia desesperada. Peguei meu celular e fingi ligar para a polícia, dizendo que estávamos em perigo. O caminhoneiro, ao perceber o que estava acontecendo, ficou nervoso e rapidamente voltou para o seu caminhão. Ele nos lançou um olhar ameaçador antes de partir. Assim que ele se afastou, Laura e eu entramos no carro, que milagrosamente pegou. Não perdemos tempo, e ela dirigiu o mais rápido possível, até chegarmos a um posto de gasolina. Estávamos trêmulas e em choque, mas pelo menos estávamos a salvo. Minha história começa em uma noite escura e chuvosa. Eu estava voltando de uma viagem de férias e ansioso para retomar minhas aulas como professor. O trajeto de volta para minha cidade deveria ser tranquilo, pois eu havia planejado pegar um ônibus, mas as coisas tomaram um rumo diferente. No meio do caminho, enquanto esperava pelo ônibus na rodoviária, fui abordado por um homem de aparência estranha. Ele usava um casaco surrado e tinha olhos que pareciam nunca ter conhecido a luz do sol. Ele se ofereceu para me dar uma carona até minha cidade, alegando que estava indo na mesma direção. Cansado e ansioso para chegar em casa, aceitei a oferta sem pensar duas vezes. Assim que entrei no carro, percebi que algo estava errado. O interior do veículo estava escuro. Apenas a luz fraca do painel iluminava o rosto do motorista. Ele não olhou para mim, apenas murmurou um cumprimento e acelerou o carro. Eu estava tenso, mas ainda não tinha motivos concretos para entrar em pânico. Conforme avançávamos pela estrada, notei que estávamos indo por um caminho que eu não reconhecia. Aquilo me deixou desconfortável, pois eu conhecia bem a região e não havia motivo para desviarmos da rota principal. Quando questionei o motorista sobre isso, ele apenas riu de forma sinistra e continuou dirigindo. O que aconteceu a seguir me fez sentir um arrepio na espinha. O motorista começou a falar sobre assuntos perturbadores, como crimes brutais e desaparecimentos inexplicáveis que ocorreram naquela área. Ele parecia obcecado por histórias macabras e detalhes sórdidos. Sua voz era arrepiante, e eu comecei a suspeitar que estava em perigo real. Tentei disfarçar meu medo e decidi que precisava escapar daquela situação o mais rápido possível. Fingi que precisava fazer uma ligação urgente e pedi ao motorista para parar em algum lugar. Ele concordou relutantemente, e quando finalmente paramos em um posto de gasolina deserto, vi minha chance de escapar. Ao sair do carro, reparei que havia uma blitz policial acontecendo nas proximidades. Agradei mentalmente por aquela coincidência e, sem pensar duas vezes, corri em direção a OS policiais. Expliquei a situação e disse a eles sobre o motorista sinistro que havia me dado carona. Os policiais agiram rapidamente e foram até o veículo, prendendo o motorista sem hesitação. Eles encontraram documentos falsos e descobriram que ele tinha um histórico de crimes violentos. Fui questionado sobre o que havia acontecido, e depois de contar minha história, fui aconselhado a esperar por um ônibus na Blitz, pois era mais seguro. Esperei por horas naquele local sombrio, com medo de que o motorista ou seus cúmplices pudessem tentar me encontrar. Finalmente um ônibus chegou e eu subi a bordo aliviado por estar a salvo.